O nosso tema de hoje, ele não é tão comum, no entanto, talvez, creio eu, que não se aplica a esses que estão aqui, mas quando o apóstolo Paulo escreveu o texto, ele não fez distinção, escreveu para todos. Portanto, serve de aprendizado para cada um de nós. Mesmo que você não pratique, aleluias, não deve praticar, mas sempre é um aprendizado na vida da gente. A Bíblia é esta realidade, sempre nos ensinando algo novo para que nós possamos viver a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Hoje eu quero falar a respeito de impurezas sexuais, rejeitando ou combatendo as impurezas sexuais. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, já que o texto fica um pouco mais claro e facilita nosso entendimento. Ouça o que diz a palavra. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a declaração do Espírito Santo. É uma declaração do Espírito Santo, porém o apóstolo Paulo foi a boca ou a mão usada para tal. Diz a palavra: finalmente, irmãos, pedimos a vocês em nome do Senhor Jesus, que façam o que já os ensinamos. Vivam para agradar a Deus. E como vocês já estão fazendo isso, pedimos com insistência que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. E que ninguém prejudique o seu irmão e nem desrespeite os direitos dele em questões sexuais. Nós já dissemos isso a vocês e avisamos que o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esses ensinamentos não está rejeitando um ser humano, mas Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do teu altar esta palavra, Pai. Quero clamar que Tu nos dê a direção, nos dê o discernimento, a compreensão, para que nós possamos melhor Te servir, melhor Te honrar, Senhor. Que a nossa vida seja de fato consagrada, dedicada, rendida aos Teus pés. Ó Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os amados podem assentar-se. Irmãos, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Tessalônica foi uma igreja que nasceu em decorrência da sua segunda viagem missionária. Diz a palavra que naqueles dias do Império Romano, as coisas não eram tão boas quanto nós achamos que eram. Existia toda sorte de práticas ruins, a imoralidade, a prostituição, a pornografia, todas essas coisas estavam dentro da sociedade romana. A religião principal, adoração ao imperador. Enfim, havia uma deturpação completa daquilo que Deus queria para o ser humano e Deus deseja hoje para as nossas vidas. Haja vista que, se nós olharmos bem o nosso cotidiano, olharmos para a sociedade atual, não é tão diferente quanto a sociedade de 2000 anos atrás. Por incrível que pareça, irmãos, o tempo passa, mas os costumes ruins perseveram e às vezes até eles são multiplicados. E nós temos visto a multiplicação do mal em nossos dias em decorrência de alguns fatores e de algumas facilidades. No entanto, 2000 anos atrás não ficava muito atrás. As pessoas, eles eram ruins, elas eram maliciosas, eram impuras. Existia toda sorte de males nesta área. E quando nós observamos a palavra do Senhor, vemos que Paulo escreve uma carta aos irmãos de Tessalônica.
e afirma àqueles amados a necessidade de viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Que não era possível assimilar os costumes da sociedade, aqueles costumes que eram comuns, talvez ao vizinho, ao amigo, enfim, e trazê-los para a vida, uma vida de servos. Não era possível fazer essa associação. E a carta do apóstolo Paulo é bem incisiva, ela é bem forte, e ela mostra essa realidade, e ela chama-nos a atenção para esta verdade. Tessalônica era uma cidade grande, para os padrões, até nossos padrões. Conforme os estudiosos, naquela época ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Agora imagine uma cidade 2.000 anos atrás, com 200 mil habitantes. Assustador o tamanho. Também deveria ser bastante conturbada, bastante complicada, todas as situações ali. Mas esta era a realidade de Tessalônica. E vemos, amados, que a impureza sexual, principalmente, reinava no meio da sociedade. E era difícil deixar esses costumes. Porque, queira ou não, e se nós falarmos o contrário, seremos com certeza hipócritas. Essas coisas são boas, agradáveis, dão prazer. Não é assim? Dão prazer. O problema todo são as consequências. As consequências. Em si, geralmente o pecado é gostoso, o pecado é aprazível, enfim. Mas as consequências são terríveis. E eis aí o que deve nortear, estarmos atentos às consequências e colocarmos a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Quando nós olhamos para a nossa sociedade em pleno século 21, nós vamos ver que os costumes ruins estão presentes. Muitas vezes estão dentro da igreja. As igrejas, muitas delas estão corrompidas. E, levando em conta algumas situações, pesando algumas situações, já não falam contra o pecado. Já não falam contra o pecado, porque falar do pecado não é interessante para a igreja. Não é interessante. Infelizmente, essa é a visão dos últimos tempos, tempos em que as pessoas não olham mais para a salvação, mas sim para os seus próprios interesses. E quando o sacerdote quer agradar a igreja, não fale de pecado, por favor. Não fale. Fale apenas de amenidades. Ah, Jesus é amor. Jesus ama você a si mesmo. Oh, o mundo é um paraíso. E vai por aí e as pessoas ficam todas felizes, vão até aplaudir e vão falar no final: que pastor legal, né? Esse pastor é show. Oh, esse pastor é bom. Mas quando você fala de pecado, por incrível que pareça, há uma rejeição natural da nossa carne, da nossa natureza a esta palavra. Mas vamos discorrer então, irmãos, nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos dividir esse texto em 4 partes para que nós possamos entender aquilo que Paulo estava falando e aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida. Versículos 1 e 2, ouça com atenção. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, em nome do Senhor Jesus, que façam o que já os ensinamos. Vivam para agradar a Deus. E como vocês já estão fazendo isso, pedimos com insistência que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Amém? Esse texto, esse capítulo, o apóstolo Paulo inicia com um grande chamado. Um chamado que era válido para a igreja de Tessalônica, mas também extremamente válido para as nossas vidas. Porque se nós não o observarmos, não vamos conseguir agradar ao Todo-Poderoso. E o chamado que está nesses versículos é: sejam santos. É um chamado à santidade. A santidade, irmãos, ela cria em nós vínculos profundos com Deus. E sem santidade, nós criamos rupturas profundas com Deus. Eis aí a verdade. É necessário estarmos atentos para que nós possamos entender que estamos nesse mundo velho, sem porteira.
mas estamos aqui para colocarmos porteira, sermos luz e falarmos do amor de Jesus. Eis o chamado do Eterno para as nossas vidas. E esse chamado, irmãos, ele nasce nas quatro paredes da nossa casa, dentro do seio familiar. Ele nasce ali dentro. É quando você conhece Jesus, entende quem é Jesus, quando você passa a viver Jesus Cristo, quando você, como disse a irmã há pouco, testemunhando, dizendo: oh, até há poucos dias eu não era serva do Senhor, agora sou serva. É exatamente isto, irmãos. O Espírito Santo chama-nos. Ele requer de cada um de nós uma mudança verdadeira de vida. E essa mudança tira-nos da religiosidade e nos coloca no caminho apertado chamado Jesus. É isto que o Senhor quer. E quando o apóstolo Paulo diz que a igreja de Tessalônica já conheciam a verdade, já sabiam a verdade, mas era preciso praticar esta verdade no seu dia a dia, colocar em prática aquilo que era real. Eis aí como nasce a santidade. Santos somos todos, ou precisamos todos sermos. No entanto, as pessoas muitas vezes confundem a santidade com uma falsa religiosidade. Santidade nada mais é do que viver a vontade de Deus. É isso aí, simples assim. Se você vive a vontade de Deus, o Eterno move poderosamente na tua existência. E o chamado do Senhor para as nossas vidas não é uma sugestão do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, mas sim um mandamento do Senhor. E o mandamento de Deus para a nossa vida é que sem santidade nós não vemos, portanto, preciso é sermos santos. Eis o mandamento: sede santos. Amém? Entendemos? Oh, glórias! 2, versículos 3 até os 5. Ouçam. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados, consagrados, doados, entregues a Ele, e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Amados, esse tópico ele é um tanto difícil de ser exposto. É difícil, porque nós temos que abordar alguns assuntos que são sensíveis, e que em nossos dias tornaram-se tão habituais, que já são enxergados ou vistos como normais ou naturais. A palavra chama-nos, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção para que haja, veja, para que haja santidade nas relações íntimas. Isso ocorre quando você pratica as relações íntimas e quando você tem a sua mente que não pode estar mergulhada naquilo que desagrada o Senhor, nas impurezas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele escreve sobre as obras da carne. As impurezas estão nas obras da carne. Portanto, é preciso muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque nesses últimos tempos, nós vivemos em uma sociedade imoral. A nossa sociedade hoje, ela é imoral. E a igreja precisa se resguardar dessa imoralidade. Quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo à instituição religiosa. A igreja, a eclésia, a reunião do povo de Deus, o povo do Senhor. Eles precisam estarem resguardados da influência da imoralidade, da impureza sobre as vidas. E eu vou expor para os amados alguns dos aspectos que eram comuns na igreja de Tessalônica há 2000 anos atrás. E essas práticas, elas eram tão comuns que foi necessário que Paulo
escrevesse esta carta, chamando-os a atenção para que houvesse uma vigilância verdadeira, uma vigilância real. E quando nós falamos de impurezas sexuais, o que é que nós entendemos com isso? Vamos então ordenar alguns aspectos. Impureza sexual, fornicação. A fornicação, nos dias do apóstolo Paulo, era extremamente comum. Depois, a sociedade, ela tornou-se um pouco mais regrada. Mas, no século 21, as coisas estão difíceis. Fornicação são relações íntimas, principalmente entre solteiros. As relações casuais, aleatórias. Encontrou alguém, relações íntimas, solteiros. Dentro da igreja, lamentavelmente, há muita fornicação. Não me refiro à nossa igreja, porque aqui, pelo número ser reduzido, é mais fácil controlar essa situação. Mas igrejas grandes, quanta fornicação, quantas relações impróprias à vida daqueles que necessitam viver a santidade. Entende-se também fornicação como adultério, mas a palavra fornicação está mais direcionada aos solteiros, aqueles que não são casados, porém que levam uma vida de casado. Isso dentro do relacionamento, namoro, noivado, todo tipo de relações íntimas nesse aspecto é fornicação, fora do casamento. Fora do casamento é fornicação. Era comum na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo sabia disso, escreveu esta carta combatendo. Vemos ainda que o adultério, irmãos, outra prática comum naqueles dias era o adultério. Não existia aquele compromisso verdadeiro, aquele compromisso conjugal verdadeiro. E o adultério era extremamente comum. Na nossa sociedade atual, adultério, poxa, o que é que tem? Nada a ver? Praticamente dessa forma, não é? Veja como o pecado corrompe e confunde. E a cultura as pessoas. A cultura de Deus foi arrancada dos corações. E a cultura do pecado está sendo cada dia mais entronizada. E hoje, quando você ouve a respeito de adultério, infelizmente, nós já enxergamos como normal. A fornicação é normal, infelizmente. Difícil um jovem hoje, com seus 17, 18 anos, que não seja fornicador. Conta-se nos dedos, eis a triste cultura do século 21. O adultério, misericórdia, Senhor. É difícil, extremamente presente no meio da sociedade. Principalmente para o homem, porque para o homem é bonito adulterar. Para a mulher ainda um pouco mais vergonhoso, mas para o homem é uma vitória. Infelizmente, veja como o diabo torce as coisas. Nos dias de Tessalônica não era diferente. Outra prática das impurezas comuns àquele povo, àquela sociedade, era a homossexualidade. A homossexualidade, ela sempre esteve presente no meio da humanidade, desde os tempos muito idos, desde as pré-histórias da vida. Esse pecado sempre esteve presente. No Império Romano, por incrível que pareça, essa prática não era aceita. Essa prática era condenada. No entanto, ela era presente na vida das pessoas. Infelizmente, o Estado não aceitava, porém, a sociedade fazia vistas grossas ou coisa parecida, mas aceitava. E a palavra diz, irmãos, de forma clara, que toda sorte de relações homoafetivas é pecado. É pecado. Amém? Isto à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso referencial de vida. Infelizmente, naqueles dias, essas práticas também eram comuns. A prostituição, mais uma impureza. A prostituição, amados.
A prostituição estava impregnada na sociedade. Existia toda sorte de prostituição. As prostitutas religiosas que estavam nos templos para adorar os seus deuses, através dessa prática, as prostitutas que estavam nas ruas, enfim, era uma sociedade que aceitava de forma legal essa prática. Em nossos dias, como isso tornou-se normal? Se não estou equivocado, tornou-se até profissão. Se não tornou-se profissão, há um projeto-lei que prevê que a prostituição seja uma profissão. Não sei se isso já passou, mas houve conversas nesses aspectos. Era comum naqueles tempos. Ainda, luxúria e concupiscência. A luxúria e a concupiscência, os desejos sexuais descontrolados, loucos, que hoje nós vemos por aí. Irmãos, todas essas coisas, o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Tessalônica, ele ordena à igreja de Tessalônica que abandone, que rejeitem essas práticas. Essa mesma verdade se aplica hoje para as nossas vidas. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a impureza hoje ela está tão presente, irmãos, que se você ouve uma música, a música é duplo sentido. Olha só que coisa terrível. A música, ela é de duplo sentido. Se você vê um filme, todo bom filme tem que ter uma cena de pornografia. Dificilmente você vê um filme que não tem uma cena de pornografia. Dificilmente. É raro. Até filme de criança hoje, quando não tem a cena em si, mas aquela insinuação, lamentavelmente. A pornografia ela está presente em todas as áreas. Já falamos algumas vezes nas redes sociais, nas mídias sociais. Ela está presente. De uma forma ou outra, a pornografia chega até você. E chega gratuitamente. Hoje você não precisa mais pesquisar. Eu quero ver alguma coisa sobre pornografia. Um vídeo pornográfico. Hoje eu quero... Não. É só você abrir as redes sociais e ficar um tempo ali e vai chegar alguma coisa pornográfica para você. Veja como o diabo faz. Há um domínio profundo da mídia nesses últimos tempos. Mas a pornografia se estende àquelas conversas de mulheres. Mulheres que sentam para falar daquilo que não devem. Conversas pornográficas. Os homens não fazem isso. Mas claro que sim, não é? Rodas de homem, conversas pornográficas sempre saem. Piadas pornográficas. Enfim, tudo aquilo que você sabe que tem esse cunho pornográfico é pecado. É pecado. É preciso que haja, da nossa parte, uma rejeição a estas coisas. Eu sei que é difícil, como eu falei antes, nós que temos redes sociais, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Apenas clique em stop. Mude. Quando é nessas redezinhas aí, que essas estão cheias de pornografia, tipo Kawaii, TikTok da vida, passa o vídeo. Passa o vídeo, não encha a tua mente com essas coisas. Não encha a tua mente. Amém? Portanto, o apóstolo Paulo combateu exatamente o que é extremamente comum em nossos dias. 2000 anos atrás, extremamente comum àquela sociedade. Não muda, irmãos, passa o tempo, mas o pecado está sempre presente. E o diabo sabe como cativar e ele oferece sempre uma seleção de melhores pecados. Uma seleção de melhores pecados. Matar alguém é pecado, mas ninguém sai por aí matando ninguém. Não é assim? Brigar com alguém é pecado, mas é uma seleção de pecado mais pesado, que traz danos terríveis. Mas a pornografia, essas coisas da impureza sexual, elas é uma lista de pecado show, que agrada as pessoas, que envolve as pessoas
e as afastam da presença do Senhor. Versículos 6 até o 8 diz a palavra: e que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os direitos dele em questões sexuais. Nós já dissemos isso a vocês e avisamos que o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Esta palavra que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, nesses versículos, chama-nos a atenção para a imoralidade. Irmãos, é necessário um cuidado muito grande no relacionamento interpessoal e até mesmo dentro da igreja, para que a imoralidade não seja gerada. Para que ações imorais, atitudes imorais, palavras imorais, elas não venham à existência. A recomendação do Senhor é que sejamos puros neste aspecto também. E nessa questão, nós vemos o assédio sexual, que infelizmente é tão comum dentro da igreja, assédio sexual dentro da igreja. Mais uma vez, abrindo um parêntese, quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo especialmente à Missão Vivos. A igreja, de uma forma generalizada. Amém? A igreja de uma forma generalizada. Vemos ainda, irmãos, mais uma vez, a pornografia, a traição emocional, aquelas situações em que as pessoas sugerem o pecado ao próximo. Tudo isto é pecado. São ações, são atitudes imorais que nós precisamos, como servos do Senhor, eliminá-las da nossa existência. Tem pessoas que chegam perto de você, já chegam perto com aquele olhar imoral. Não é assim? Não sei, mais ou menos assim. Tudo que conversa com você está puxando para essas questões impuras. E às vezes tem crente agindo da mesma forma. Conversas duplas. Estes estão em pecado. Estão ferindo os princípios do nosso amado Jesus. Versículo 8 diz o seguinte: portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica e diz para eles: se vocês não aceitam a santidade, viver segundo os princípios de Deus, observar a vontade do Eterno, vocês não estão rejeitando a palavra de um homem, a minha palavra, mas sim a palavra de Deus. É tipo assim, irmãos, o apóstolo Paulo estava combatendo aqueles que sempre apontam para o sacerdote, aquele dedão para o sacerdote. Certamente ali na igreja de Tessalônica existia também, já que o pecado estava entrando, a imoralidade, a impureza estava entrando, existia também aqueles que apontavam para o apóstolo Paulo: mas esse cara quer ser mais santo do que todo mundo, esse cara só fala isto. E quanto na igreja é a mesma coisa? Quando o pastor fala a verdade, é pastor de Deus, cheio do Espírito Santo, que aponta o pecado, que fala contra o pecado. Quantos apontam o dedo para ele? Ah, esse pastor. Irmãos, Paulo, já tirando a base destes que não queriam saber do Senhor, chama-os a atenção e diz: só é possível santidade se houver comunhão com Cristo Jesus. E essas palavras, esses ensinamentos que vos trago, não são oriundos do meu coração ou do meu entendimento. É o Espírito Santo de Deus que vos fala. É o Espírito de Deus que passa essas orientações. E hoje, irmãos, com esta palavra, é a mesma coisa. Se porventura houver em nosso meio
você que está vendo esse vídeo, essa palavra, essa mensagem na internet posteriormente, e certamente há de vê-la, se você se encaixa nessas obras da carne, nessas impurezas, e se você acha que não é bem desse jeito, você está jogando por terra o mandamento de Deus que chama-nos para a santidade, para vivermos a verdade de Cristo Jesus. E como somos chamados para sermos santos, sabemos ainda que a santidade só é possível quando há uma operação do Senhor no nosso coração. Santidade, irmãos, ela de certa forma é uma opção. Eu opto pela santidade, mas quem opera a santidade na minha vida é o Espírito Santo, porque Ele passa a dirigir-me, Ele passa a guiar-me, Ele traz à tona situações para que eu entenda que, se agir daquela forma, estarei contrariando a vontade do Pai. O Espírito Santo, Ele nos dá o discernimento do que é certo e errado. E quando nós observamos a direção do Espírito Santo e nos deixamos guiar por Ele, a santidade vem à existência. Todas essas coisas que foram aqui expostas não encontrarão lugar na vida. Servo de Deus não tem uma vida B. Amém? Banda A, banda B. Não existe uma banda B na vida do servo de Deus. Servo de Deus é banda A, e glórias a Deus, é do Senhor, é cheio do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, vive para o Senhor, não coaduna com o pecado, não aceita o pecado, não pratica o pecado, não anda no pecado, não curte o pecado. Ele elimina da sua vida tudo aquilo que ele sabe que produz pecado. Tudo. Eis aí o chamado à santidade. E quando nós entendemos essa verdade, e o Espírito passa a dominar-nos por completo, a santidade é gerada em nosso coração. Amém, queridos? O inimigo de nossas almas, diabo, ele existe desde todo sempre, desde que Deus o criou. E nesse período ele levantou-se contra Deus, não conseguiu vencer o Senhor, foi derrotado e expulso dos céus. Mas aqui na terra, onde ele habita e domina, ele tem obtido vitórias expressivas. E o diabo, dia após dia, ele se reinventa. O pecado é o mesmo, porque pecado é desobediência ao Senhor. Toda prática, toda ação que constitui-se em desobediência ao Eterno, eis aí o pecado. Mas o diabo se reinventa. Ele aparece com a pornografia, com o adultério, ele aparece com a prostituição, a luxúria, a concupiscência, e entre as outras obras da carne, que não estão relacionadas diretamente à impureza, mas que estão por aí. Orgulho, vaidade, a lista é relativamente grande. Veja como o pecado tem produtos a oferecer. Veja, Satanás tem uma espécie de atacadão do pecado. Tudo lá. É de grátis. Aparentemente é grátis. Mas ele tem um preço. E o preço é terrível. Quando você adentrar a algum lugar e ver sobre a prateleira as ofertas do maligno, tudo quase a preço de banana, fique atento. Mas onde é esse supermercado, esse atacadão, essa loja do pecado? Onde quer que você esteja e o pecado aparecer. Onde quer que você esteja e houver a possibilidade de pecar. Eis aí a prateleira cheia de opções. Amém? Deu para compreender? Vamos procurar, como diz o apóstolo Paulo, evitar, rejeitar as impurezas, sejam elas sexuais ou todas as formas de desobediência ao Eterno.
E assim certamente seremos santos e experimentaremos o poder, a graça, o quão bom e maravilhoso é estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador. Vale ressaltar que quem nos fortalece é o Senhor. Há um texto em Efésios, que eu não me lembro a referência, que diz o seguinte: quando você anda próximo ao Senhor, quando você vive em comunhão com Deus, em unidade com o Todo-Poderoso, você é fortalecido. Se você quer ficar forte, aproxime-se de Deus, ande com o Senhor, viva a vontade do Eterno, e Ele te fortalecerá. Eu esqueci de anotar a referência, mas esta é a realidade de Deus para a nossa existência. Amém, irmãos? Vamos então orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Deus amado, muito obrigado por essa palavra, Pai. Prepara-nos para que nós possamos viver a Tua verdade dia após dia, sem questionamentos, apenas com o prazer de cumprir a Tua determinação, Senhor. Prepara-nos para que nós possamos resistir à aparência do mal, resistir, Senhor, às ofertas do maligno, e em todas as situações possamos viver segundo o Teu querer, fortalecidos em Ti. Oh Deus, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Que Deus nos abençoe. Mensagem 1303.